fazer aqui minha... Não, levantei de novo. Olá, bom dia. Bem-vindos todos para a aula de Literatura Grega 2. A gente passou, desde a semana passada, a estudar o Eurípides, e para quem não veio, a gente vai ter aula toda semana, de 1 hora e pouquinho. Eu começo antes, eu não gravo tudo, porque a gente trata de algumas questões. Primeiro a gente faz uma saudação, dá um bom dia, todo mundo prepara o seu café, como é na aula presencial. Quem for meu aluno sabe da minha famosa garrafa de café, ou às vezes eu pego da Júlia, que a Júlia também é das minhas, e a gente toma um café, vai acordando e começamos a nossa aula. Então, é que eu falo para os meus alunos, eu não sou muito diferente aqui do que eu sou na presencial, até porque a minha personalidade é uma só, não tenho duas, enfim, eu não tenho problema de esquizofrenia ou qualquer coisa que seja. Acho que eu vou cortar isso também. Mas, enfim, a gente viu na semana passada, então, uma introdução à tragédia grega, na perspectiva do Eurípides, da análise da obra do Eurípides, porque quando a gente vai estudando, né, e eu me baseio muito fortemente na leitura do Aristóteles, apesar dele ser um autor, né, lá do IV século, que se ele assistiu a alguma dessas peças encenadas, ele assistiu às representações dessa peça, ou das peças, mas certamente ele recebeu tudo por escrito. Então ele tinha acesso aos textos, né? Então ele podia ler essas peças, e ele vê muito, a análise que ele faz da tragédia é muito pela perspectiva da leitura, do elemento textual dessas encenações. Não é à toa que ele fala que a encenação não é tão importante, o importante é que, pelo enredo em si, quer dizer, pelo conteúdo da peça, o autor consiga conduzir essa ação sem necessidade de que o público visualize. Então, isso é importante para ele. Então, ele vai distinguir, né, a poesia mimética, ou a poesia, ou a representação poética, vamos assim dizer, em meio, objeto e modo. O meio, ele vai distinguir para a gente que o meio é pelo uso do ritmo, pelo uso da música, pelo uso do metro. Esse é o meio pelo qual a poesia representa todas essas histórias que ela vai contar, seja a poesia de Homero, seja a poesia de Ésquilo, de Sófocles, e no nosso caso de Eurípides. O objeto, ele vai distinguir o objeto, ele começa falando de Homero, dizendo que em Homero o objeto são aqueles homens nobres. Juliana saiu, mas deve voltar. Ok. São os homens nobres, são os aristói, que a gente ouve tanto falar no estudo de Homero. E quando ele vai tratar da tragédia propriamente, ele diz que as personagens, né, que é o objeto da tragédia, e aí lembrando que a definição que ele vai dar de tragédia, que tragédia é a mimese, a representação das ações dos homens. Aí que homens são esses? São homens que são representados de forma melhor do que são, numa primeira conceituação que ele vai dar, e mais para frente ele vai dizer, se vocês quiserem eu posso dar uma aula só sobre isso, e mais para frente ele vai dizer que esses homens, eles são melhores do que nós. Então, assim, está colocando numa classe, trazendo, né, essa visão mítica de que existem esses heróis que são semideuses, e aí reparem que na tragédia a gente vai trabalhar, né, com mitos que são retirados de alguns ciclos, de alguns núcleos familiares, né, poucos, né, o de Tebas, por exemplo, é o que nos conduz, né, vocês estudaram Sete contra Tebas, por exemplo, então ali se trabalha com um ciclo tebaico, com o núcleo familiar de Tebas, ou o núcleo familiar troiano, né, o Agamemnon, o Orestes é a representação disso, a Eletra também. Então, o próprio Aristóteles vai falar, por isso que são poucas as famílias que são representadas na ação da tragédia.
justamente porque o referencial que a gente vai ter são de todos esses mitos que antecedem o próprio Homero, né? São mitos retirados do período micênico. Então, são essas personagens que fazem parte dos enredos propriamente. Mas aí, lembrando, Aristóteles ele exalta a poesia de Eurípides e principalmente a de Sófocles. Com relação a Ésquilo, desculpa, né? Ele exalta Ésquilo, principalmente Sófocles. A de Eurípides, ele, apesar de falar que Eurípides é o mais trágico de todos os tragediógrafos, ele critica vários aspectos, como, por exemplo, o uso do Deus ex machina, porque ele diz que o desenlace da ação ela deve advir pelo próprio enredo, e não por um elemento externo, que isso empobrece a narrativa, ele vai dizer. E é isso que a gente vai encontrar em boa parte das peças de Eurípides. A gente começou a ver isso, né, na semana passada, quando eu falei da Medeia, né, no final ela apronta, faz o que faz, e é resgatada pelo seu avô, que a leva, né, na sua carruagem e a conduz para Atenas, né, e sempre lembrando, mesmo Ésquilo, quando ele vai contar vai falar, né, sobre mitos que se passam em outras cidades, o direcionamento é sempre para Atenas. Eu falei isso em relação às suplicantes do Ésquilo, eu falei isso com relação as próprias Eumênides, né, que Orestes ele é conduzido para Atenas, o julgamento dele vai ser em Atenas, então, ou pelo menos no tribunal, né, do Areópago. Então, isso que é importante para a gente compreender. E aí, na semana passada, fechando o resumo da semana passada, a gente viu no texto da Maria Helena da Rocha Pereira que essa distinção do herói épico para o herói trágico se dá, e ela marca isso muito bem, é que o herói, ele lá na epopeia, constantemente guiado pelos deuses, vai passar a ser guiado pelo Logos, né? E eu mostrei para vocês essa extensão do mitos e do Logos, que caracteriza a forma de ser desse herói trágico. Então, o que é o mitos? O mitos é a história em si, né? É a contação dessa história, dessa narrativa, por meio do Logos. O que é o Logos? O Logos que a gente tem é o referencial retórico usado na tragédia. E aí, lembrem-se, né, eu acho que eu deixei disponibilizado para vocês, de qualquer maneira, quem faz matrizes comigo, obrigatoriamente tem que ler 2 textos, Jean-Pierre Vernant e Jacqueline de Romy, né, galerinha? Os dois, assim, o Vernant com a sua introdução à tragédia e a Romy com o seu livro, né, o livro Tragédia Grega. Eu disponibilizei o capítulo sobre o Eurípides e o trágico para vocês lá no Classroom. O próprio Jean-Pierre Vernant vai falar que a tragédia ela tem uma fundação, né, o seu ponto de partida advém de uma decisão política. O tirano Pisístrato, que vai abraçar esse deus extremamente popular, que é o Dioniso, passa a celebrar suas festividades na cidade de Atenas, então ele é abraçado nesse sentido, e aí temos os festivais religiosos a Dionísio, em especial as grandes Dionísias, em que nós temos, desde 536, né, com Téspis, a gente tem as competições trágicas. E aí, lembrando que cada tragediógrafo colocava em cena 3 peças de tragédia e um drama satírico, do qual o exemplo que nós temos é o Ciclope do Eurípides, que eu até recomendei leitura para vocês. Essa questão política, a partir da tirania, vai ter uma outra perspectiva no quinto século, como eu anunciei para vocês na semana passada. A tragédia grega é uma tragédia que tem uma certa duração, né, uma certa extensão, vai ser as suas performances, em especial das peças que nós conhecemos, vão se dar no período de um século. Em especial, se a gente for observar
o auge, né, a hegemonia ateniense, já que esses eventos, né, esses festivais, eles se passam na cidade de Atenas, de 480 até a sua decadência, né, com o fim da Guerra do Peloponeso, no final do século. Então, a gente tem praticamente 80 e poucos anos, vamos contar o século inteiro, né, desse tipo de performance, em que, se a gente for pensar na cidade de Atenas, a gente tem a democracia grega. A gente tem a democracia grega, a gente tem uma participação, e nisso, né, eu expliquei para vocês que, desde a tirania com Solon, né, o Solon criou a eclesia, a bulé, a eclesia, em especial a Assembleia, ela tem abertura para a participação de cidadãos de diferentes grupos sociais, né, a gente fala de forma preferencial grupo, às vezes a gente recai numa classe social, sai, né, que depois do século XIX é difícil não falar de classe social, mas vocês estão entendendo que eu estou falando de diferentes grupos, né? O grupo dos trabalhadores, dos lavradores, aquele grupo intermediário dos mercadores que passam a concentrar sua riqueza em bens móveis, diferentemente da aristocracia, né? Cujo bem maior é o território, né? São as terras e são grupos diferentes, com demandas diferentes. A partir do VI século, a gente tem uma demanda maior, em especial depois da Revolução Hoplítica, uma demanda crescente referente à maior participação política por parte dos grupos em ascensão, né, dos grupos que detêm uma determinada, inclusive, né, representatividade na sociedade. Os hoplitas, eles começaram a perceber que era graças à sua forma de organização do exército que eles conquistavam novos territórios. Então, eles passaram a ter uma importância muito grande na sociedade, e as tiranias, elas surgiam como uma forma de dirimir as tensões existentes entre os diferentes grupos sociais. Isso, VI século. O que vai acontecer no V século? A gente tem essa democracia se estabilizando, a gente tem a ascensão, né, a hegemonia de Atenas, e a democracia primava, desde essa construção vinda a partir do VI século, primava pela participação dos cidadãos por meio da fala, ao dirigir-se à Assembleia. Então, muitos dos que podiam pagar, pagavam a um grupo de professores, que são os sofistas, para aprender a retórica. Então, por isso que o Górgias vai falar, e aí quem não tiver vindo, né, na semana passada, pode acessar os slides. Eu dou um exemplo do Górgias, né, de Platão, em que ele fala que os poetas no teatro, eles fazem retórica. Então, isso vai servir tanto para Ésquilo, claro que eu falei para vocês, né, que o Ésquilo tem toda aquela grandiosidade coral, muito forte, oriundo do aspecto mais primeiro da formação trágica, e lembrando que a tragédia, né, de acordo com o nosso Aristóteles, mais uma vez, vem dos coros ditirâmbicos, que são coros que também participavam desses festivais religiosos a Dioniso, né? Nós tínhamos, no primeiro dia, uma abertura com coros entoando hinos que contam a história do deus Dioniso, hinos a Dioniso, e aí os 3 dias seguintes, né, o primeiro, o segundo, os 3 dias seguintes do festival, nós tínhamos as representações trágicas, os dramas satíricos e as comédias também. Comédia, uma por dia. E aí depois, quando a gente estudar comédia, eu vou explicar por que eram só uma, em vez de 3, ou num caso, né, cada tragediógrafo apresentavam 4 peças, né, 3 tragédias e um drama. Então, o Górgias vai falar isso. Os poetas nos teatros, eles fazem retórica. Então, a gente vê isso um tanto com Ésquilo, a gente vê isso substancialmente com Sófocles, e aí o exemplo que eu dei é o exemplo do Édipo, falei da Antígona também, falei da Eletra. O Édipo, em especial, a gente tem ali aqueles confrontos da personagem com Tiresias, que é a representação da religião,
com o Creonte, que é a representação do poder político, né, naquela circunstância. A gente tem a Antígona, né, que a gente vai ter um embate de dois discursos. O discurso da tradição, que ela, de acordo, né, com a piedade, quer enterrar seu irmão no solo da cidade, e o Creonte, que é o discurso político, mais uma vez, olha só, né, o Creonte vai aparecer em várias peças com essa mesma representação. Ele tem um discurso cívico, né, o discurso da cidade, da lei que foi promulgada por ele, de que o inimigo da cidade, vocês sabem que Polinices atacou Tebas porque Etéocles não quis, aliás, vocês leram, né, Sete contra Tebas, então o Creonte, ele vai promulgar uma lei que proíbe o enterro de quem é inimigo da cidade. Então, vocês veem um embate retórico muito forte. O que vai acontecer com o nosso Eurípides, né? Se a gente tem ali o herói épico, que tem as suas ações muito conduzidas, né? Ele participa também, mas a gente vê, inclusive, diretamente, assim como a gente vê no Ésquilo, né? No Ésquilo os deuses aparecem, a gente vê muito mais diretamente a participação dos deuses, e em Sófocles, não. Em Sófocles, a divindade vai se retirar e vai ser representada somente pela fala, mais uma vez, né, pela palavra do oráculo. E aí, o que cabe a esse herói trágico? E aí, o que eu acho belíssimo da Romilly, quando ela tem o seu capítulo sobre o Sófocles, ela vai falar Sófocles ou a tragédia do herói solitário, né? Porque cabe a ele, somente a ele, conhecer a si mesmo. Esse é o drama, por exemplo, do Édipo. O Édipo tem um oráculo, ele tenta fugir do oráculo. O Édipo, eu gosto de usar muito o exemplo do Édipo, porque o que a gente vai ver aqui também no Eurípides é que essa peça representa muito da racionalidade do quinto século. A gente tem um quinto século em que o debate retórico é muito presente na vida da cidade. Então, as explicações, a fundamentação do pensamento passa muito mais pela observação da realidade do que as referências aos mitos em si, né? E lembre-se que essa forma de discurso já se inicia com a filosofia pré-socrática ou com os físicos, né? Que em vez de explicar que o trovão é causado por Zeus, vai buscar na própria natureza o que causa o trovão, e busca o princípio natural na origem de todas as coisas. Enfim, a gente vai continuar com esse discurso, só que esse discurso, em vez de passar simplesmente, né, pela análise da natureza em si, agora a gente vai passar a análise da natureza humana, né? E um dos grandes responsáveis por isso, apesar deles serem rechaçados pela filosofia de Platão, em especial, que vai dizer que os sofistas não são filósofos, mas o pensamento sofístico, né? Quando a gente tem ali um Protágoras que fala que o homem é a medida de todas as coisas, então os sofistas, eles são um elemento cujo encaminhamento do pensamento vai ser fundamental, porque a gente vai conduzir essas discussões sobre o que é a realidade a partir do que é a sociedade. Então, passamos a analisar. E o teatro ele vai representar isso muito bem. O Sófocles vai colocar a condição humana ali em primeiro lugar. Primeiramente, somos sóis, temos que conhecer a nós mesmos, temos que agir por nós mesmos. Os deuses, eles jogam para nós, né, a questão do destino, ao ponto de o nosso Eurípides brincar muito com isso, porque... E aí vamos pensar, né, eu vou passar aqui os slides, vamos pensar um pouquinho na vida e obra desse homem, que não foi tão bem reconhecido no seu tempo. Ele não ganhou muitos prêmios, né? Aparentemente ele só ganhou 4 prêmios de cerca de 90 peças que ele encenou. E aí lembrando, né, que a cada festival ele encenava pelo menos 4 peças. É uma figura que, no final da sua vida, ele vai ser convidado a participar da
da monarquia da Macedônia, né? Então ele é um daqueles que vai para o norte. Só para vocês, daqui a pouquinho, assim, a gente não vai ver isso na nossa disciplina, mas só para vocês entenderem como é que lá mais para frente, Filipe, da Macedônia, vai começar a descer ali e a conquistar vários territórios. Então já tinha algo, uma visão, um olhar para a Macedônia. Então Eurípides vai para a Macedônia. O próprio Aristóteles, né, o nosso conhecido Aristóteles, ele vai ser o preceptor de Alexandre, por exemplo. Então, Eurípides, no final, alguns dizem, né, desgostoso da cidade, do que acontece, e aí lembrando, né, que o seu período de existência é colocado, né, localizado aproximadamente em 485, então depois, não, desculpa, a sua fase madura vai ocorrer depois da grande vitória dos atenienses, né, na Batalha de Salamina. Aí lembre-se que eu falei para vocês do Ésquilo, né? O Ésquilo, ele participou desse momento de Atenas. O Sófocles, ele levou para celebrar a vitória em Salamina, ele levou um coro de jovens para participar dessa celebração. O Eurípides ele vai conhecer, que Atenas que ele vai conhecer? Uma Atenas que inicialmente está, né, em paz, mas que a partir do ano de 431 a gente tem o início da Guerra do Peloponeso. E das peças que nós conhecemos de Eurípides, como eu falei, né, ele compôs cerca de 90 peças. Dessas peças, somente 19 vão ser peças supérstines, isto é, são peças que vão sobreviver à antiguidade e chegar ao nosso tempo. São 19 peças. Rezo é uma peça que eu estou incluindo, mas que alguns consideram como espúria. E o Ciclope é um drama satírico. Então, daqui a pouquinho eu vou dar assim, alguns flashes das peças trágicas, e delas, a única que nos restou como sendo anterior à Guerra do Peloponeso é a Alceste, que é considerada a mais antiga, de 438. Então, vamos ver algumas características desse autor. Então, como eu já iniciei, né, falando para vocês sobre a questão da retórica, da racionalidade, dos embates, né, discursivos na tragédia grega, o Eurípides ele vai ser um expoente desse racionalismo crítico. Ele vai abraçar todas as ideias que estão sendo discutidas na polis, ou na polis, e, em especial, ele vai chegar a um ponto tal que ele brinca com essa questão da racionalidade, mas ele, a princípio, ele está integrado à sociedade. A Rumi vai falar que ele mais diretamente trata das questões políticas nas suas peças, e aí, como a maior parte delas, elas foram encenadas durante a Guerra do Peloponeso, ele se reveste de um caráter nacionalista, ou patriota, vamos assim dizer, com relação à cidade de Atenas, mas, ao mesmo tempo, ele propaga uma ideia pacifista nas suas peças. A gente vai ver, então, essa dicotomia, que é típico do discurso retórico, a gente vai ver isso no discurso de Eurípides. Ele vai tratar de uma nova psicologia, né, em que a gente sabe que a questão do patético, que é um elemento apontado também no Aristóteles, na sua poética, vai estar bastante representativo, esse elemento do patético bastante representativo na tragédia do Eurípides. A gente chegou a falar sobre isso na semana passada, né, que enquanto no Ésquilo a gente vê o homem entre deuses, entre as leis divinas e as leis humanas, quando a gente vê um Sófocles em que a gente tem o representante maior disso, né, que é o Édipo, que segue simplesmente a razão. A gente vai chegar, e aí por isso que esses três representantes, né, o Ésquilo, Sófocles e Eurípides, eles são elementos importantes para isso. Quem fala não sou eu, é o Aristóteles, porque o Aristóteles vai falar que a tragédia ela passou por determinadas transformações, e aí ele aponta o Ésquilo como sendo aquele responsável
por fazer com que o teatro trágico fosse um teatro mais concentrado no diálogo, e ele reduziu um pouco, né? Porque vocês leram 2 peças do Ésquilo e vocês veem ali com a grandiosidade do coro ainda. E aí lembre-se que ele está muito ligado ainda aos primórdios da tragédia, mas de qualquer maneira ele foi responsável por acrescentar um segundo ator nas performances. Então a gente tem ali 2 blocos em que a ação do homem na parte dialogada é representada nas peças, aí lembrando que as ações elas percorrem a parte da tragédia, né? Aquelas partes prólogo, párodo, episódio e estasmo, nos episódios, cabendo ao coro, como uma personagem coletiva, expressar valores tradicionais, valores do coletivo, fazendo comentários aos episódios que foram encenados, aconselhando o herói, enfim. Então, a gente tem essa representação bastante clara com o Ésquilo. Então, ele tem uma importância fundamental nesse formato de tragédia que a gente conhece. O Sófocles, ele vai acrescentar mais um ator, né? Então, assim, a redução da parte coral é bem maior e há uma concentração grande no homem. Então, o homem ali é colocado no centro, de fato, né? Lembrando que o Ésquilo a gente tem, por exemplo, as suplicantes que aparecem ali correndo para pedir elas são em exílio, né? Mas para pedir refúgio na cidade de Atenas. A gente tem nas Eumênides, né, que tem o julgamento de Orestes, as fúrias aparecendo, correndo atrás dele, exigindo a vingança, porque ele matou a mãe. É algo que não ocorre no Sófocles, de forma alguma. E no Eurípides, isso vai aparecer muito, de 2 maneiras, né? Como é que os deuses aparecem? De uma forma internalizada, por exemplo, no Orestes, no Orestes a gente tem o Orestes do Eurípides, é um Orestes que está enlouquecido. As fúrias... Ok, tchau, Liana. Até semana que vem. As fúrias, que são as eríneas, né, que aparecem no Ésquilo, elas estão internalizadas no Orestes. Ele está enlouquecido pela ação que ele cometeu. Então, há uma maior internalização desses elementos que, desde Homero, são expressos de forma externa. Então, é por isso que eu falo que há uma nova psicologia na configuração das personagens no Eurípides, um enredo de intriga, né? Porque é um enredo em que os problemas são colocados pelas próprias personagens. A gente não tem tão fortemente essa coisa como a gente caracteriza a tragédia de Sófocles, por exemplo, como sendo uma tragédia do destino, né? O Édipo é a representação maior disso, mas é um enredo que a gente vê muito mais claramente que no Sófocles, porque no Sófocles você ainda tem a força do divino, a força da tradição, com o embate, né, com o tempo atual, aí lembrando que a tragédia, assim como o Homero fez, é uma forma de atualização do mito, tá? Aqui a humanidade é colocada de uma forma muito integral em ambos sentidos, porque se concentra mais no homem em si, e também pelo fato de que o homem ele vai aparecer de uma forma mais completa. Se ele foi configurado no meio termo entre divino e humano, se ele foi humanizado no Sófocles, né, apesar dos embates, no Eurípides ele vai colocar o homem na sua outra esfera. A gente tem o religioso, a gente tem o racional e a gente tem o emocional. Então, é por isso que eu falo que ele vai mostrar o homem integral. Então, enredo de intriga, a Guerra do Peloponeso, né, eu estou falando, durante a apresentação das peças eu vou falar mais um pouco disso, em que a gente tem, muitas vezes, assim, o desejo de fuga,
o desejo de fuga das personagens, daquela realidade que elas estão vivendo, e uma configuração caótica de realidade. Eu cheguei a falar, por exemplo, acerca dos sacrifícios humanos que aparecem tão frequentemente no Eurípides. A gente vai analisar um pouquinho mais quando for apresentar as peças, o que representa esse sacrifício, né? E aí, lembrando, quando a gente começar a ver Alceste e as peças seguintes, que logo no início da Guerra do Peloponeso a gente tem um elemento histórico importante, que é a peste na cidade de Atenas, né, em 430, né, logo no segundo ano da guerra. A gente tem esse elemento de que todos estão vivendo ali na cidade para se proteger, obviamente, inclusive os camponeses, e o caos que deve ter sido isso. Isso a gente vê muito claramente nas peças do Eurípides. E a questão do sentimento, que é o que ele vai incluir, o que ele vai exaltar de uma certa forma, algo que a gente não vê nas peças, nos autores anteriores, né? E pelo menos a gente vê nas peças que nos restaram do próprio Eurípides. Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Pode ir. Eu vou passar para o próximo. A partir do próximo slide, a gente vai ver peça por peça. Oi, Isadora. Grace, me tira só uma dúvida, porque caiu minha internet, eu não sei se você falou ou se você já tinha falado, não tinha anotado. Você falou que havia três alguma coisa, que era o meio, objeto e um terceiro que eu não peguei. Modo. Meio, os versos, porque os poemas são feitos em versos. E aí que ele faz a diferença dos textos poéticos para os textos filosóficos, históricos e de medicina. Ele faz isso na poética. O objeto é o homem, no caso da tragédia e da épica, é o homem nobre. E o modo é o modo narrativo, né? Se é em terceira pessoa ou se é em primeira pessoa. Aí ele fala que Homero, o modo de contar a história de Homero, a gente sabe que é o duplo, né? Porque ele conta a história em terceira pessoa, mas também ele coloca as personagens em ação. A tragédia só coloca as personagens em ação. O poeta vai e joga para o público a situação para que eles analisem. E aí tem todo o referencial da catarse, qual é o tipo preferencial de personagem que leva a catarse, né? Isso é importante de eu observar aqui, porque a catarse são a purificação das emoções. As emoções ele coloca ali, que é a compaixão e o terror. Isso acontece com Édipo, por exemplo. Por que isso acontece com Édipo? Qual é o elemento que faz com que o público se identifique com esse herói e que sofra com esse herói? É que ele comete o seu crime pela agnóia. É disso que ele fala quando ele define a anagnórisis, o reconhecimento. Ele faz na ignorância. Porque, gente, vamos pensar, tudo bem não, né? Ele matou. É um crime que deve ser julgado, de qualquer maneira. Vamos pensar no nosso tempo, né? A gente tem, no Brasil, infelizmente, quando existe guerra, é uma outra percepção. Infelizmente, tá? Porque eu acho que é a mesma coisa. Mas a gente tem um nível de criminalidade que acontece todos os dias. Todos os dias no Brasil, pessoas morrem por causa da criminalidade. Ponto. Agora, quando o crime acontece em família, como é que isso é visto pela sociedade? Como é que isso é visto no nosso âmbito jurídico? Quando existe um crime familiar, inclusive a forma de julgamento é diferente. Ele não vai para o julgamento comum, ele vai para o tribunal do júri. Então, esses, né, Nardone, Suzane, dentre outros, esses tipos de crimes têm uma recepção, têm uma análise completamente diferente, porque são os crimes mais difíceis de serem julgados. E é isso que o Sófocles faz, ele coloca em cena para o seu público refletir, sofrer, se expurgar desse sofrimento, para que quando ele... Porque, assim, lembrando, está na democracia grega, os cidadãos, eles participam dos tribunais, inclusive. Então,
se expurgar disso também é uma forma de instrumentalizar esse público para participar desse tipo de julgamento com isenção. Vocês entenderam como é que é? Aí não se esqueçam, né, que a poesia grega faz parte da paideia, né? Ou pelo menos a poesia em Atenas faz parte da formação desse cidadão. E isso é elemento fundamental, de acordo com Aristóteles. E aí eu estou falando, né, porque a Isadora perguntou do meio, do objeto e do modo. Então, o teatro vai falar muito sobre isso. E o Eurípides, e é muito interessante, porque quando o Aristóteles fala das personagens, fala das partes da tragédia, ele faz uma observação muito importante. Ele diz que o coro deve atuar na tragédia como se fosse uma personagem. E aí ele diz, não como faz Eurípides. Por que não como faz Eurípides? Porque em algumas peças a gente vai ver isso, eu vou mostrar isso para vocês quando a gente analisar, eu vou dar uma aula só mostrando na Medeia o que acontece, na Eletra o que acontece, que serão as próximas aulas, na verdade. Nossa, eu sinto muito que é tão rápido, mas mesmo na aula presencial, eu divido, quando eu dou aula de literatura grega 2, eu dou um mês para introdução, um mês para Ésquilo, um mês para Sófocles, um mês para Eurípides, e um mês, nem sempre chega a ser um mês, tá? 3 semanas, para Aristófanes. Então, de qualquer maneira, o tempo é bem curto. É assim, vocês vão conhecer Eurípides, quem quiser fazer o mestrado, aí, se gostar muito, vai se aprofundar no assunto. Se vocês fizeram matrizes, viram quão panorâmico é matrizes, eu não vou dizer que a nossa disciplina também não seja um pouco assim, vai um pouco mais fundo, até porque a gente vai ver cada um dos autores, que bom, né? Mas a partir da próxima aula, então eu vou passar a leitura para vocês da Medeia. Eu não sei se vocês têm Medeia, eu vou passar o PDF da Medeia, a tradução do Trajano, tá? Então, por favor, leiam. Fora, se não deixem de ler o texto da Romia, o texto da Maria Helena. Sim, sim, mas eu vou disponibilizar, eu acho que nem todo mundo tem. Diga aí quem não tem, sei, né? Quem quiser falar também. Eu acho que nem todo mundo tem. Mas é bom que você tem, que você pode escrever, anotar, observar. Então, o Lucas não tem, então eu vou deixar isso. Obrigada, Júlia. Júlia, se você conseguir acessar o endereço, você passa aqui para a gente. Ok, eu vou. Professora, posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode. Sobre o Édipo, né? Porque você falou sobre o crime contra a família, né? Mas, assim, o Édipo, ele não só comete o patricídio, ele também comete o regicídio. Isso na tragédia é muito marcado. Por isso então, que assim, ele é o tirano. Então, assim, o foco principal é o crime contra o pai, o crime contra o rei, ou os dois, assim, juntos? Porque quando eu leio, eu sinto muito mais o crime contra o rei, né? Tanto que Tiresias, ele chega lá e fala, você tem que solucionar a morte do rei Laio, né? Antes de tudo, a primeira coisa que ele fala é isso. Então, fico sempre nessa dúvida. Perfeito, João Vitor. Você não acha que está, no caso da percepção trágica sofocliana, você vê assim muito claramente que o Sófocles, ele dá uma determinada importância ao oráculo, apesar de ele não colocar mais os deuses em ação, porque ele é o fruto do seu tempo, não tem como negar isso. Então, nesse nível de racionalidade, seria um tanto quanto absurdo esse tipo de representação. Mas, de qualquer maneira, ele coloca ali a questão muito forte da maldição, né, que Laio vai receber, porque ele levou o filho de Pélops, Crisipo, a se suicidar.
Bem, eu não vou entrar, se você quiser, a gente até entra em mais detalhes com relação a isso, né, porque é uma primeira narrativa que mostra esse intercurso, vamos assim dizer, entre Laio e Crisipo. Crisipo se suicida e aí ele recebe a maldição dizendo que se ele tiver um filho, o filho vai matá-lo. Então existe isso muito forte, assim, o poder do oráculo, tanto é que quando a gente abre o Sófocles, o Édipo já mandou Creonte lá pro oráculo. Isso número 1. Número 2, quando ele está em Corinto e um bêbado fala, você não é filho dos seus pais, ele vai para o oráculo, que é nesse caminho do oráculo que ele vai encontrar Laio. O poder do oráculo ainda é muito forte na narrativa, só que na ação do herói, isso que é importante, ele vai excluir, tanto ele como o Jocasta. Esse é o grande embate. Na verdade, o grande embate é essa questão do destino do homem. É ele que... E aí a gente tem que pensar, qual é o caráter do Édipo, né? Ele está ali numa encruzilhada, se encontra com o grupo, né, de Laio, e aí nenhum nem outro quer abrir o caminho. Eu sempre brinco, né? É uma discussão de trânsito. Nenhum dos dois quer abrir caminho, aí o outro vai lá, se enfurece e mata boa parte ali da comitiva, e só um consegue fugir, né? Tem também a questão do caráter da personagem, desse ímpeto da personagem que marca o herói, tem isso muito claro, e obviamente, João Vitor, se a gente está falando que a tragédia tem uma relação com o seu tempo, obviamente tem relação política. Então, não só o Sófocles, o Eurípides, e eu vou apontar isso para vocês, o tempo todo o Eurípides vai apontar, ele vai exaltar, né? Ele vai exaltar Atenas, em especial nas primeiras peças, ele faz uma exaltação de Atenas. Se a gente for pensar nas peças em que ele vai mostrar, por exemplo, os troianos, né? A gente tem as troianas propriamente, a gente tem Écuba, a gente tem Andrômaca. Ele mostra essa coisa do ateniense receber o estrangeiro, o que a gente já viu no Ésquilo, né? Eu mostrei para vocês, o Orestes vai para Atenas, o suplicante vai para Atenas, no Eurípides a própria Medeia vai para Atenas, né? A cidade de Atenas. É isso que eu falo, apesar dos mitos ocorrerem em diferentes cidades, a tragédia, não se esqueçam, a tragédia é financiada pelo Estado. Então, João Vitor, com certeza se está apontando ali a instabilidade, a insegurança política de um governante que não foi legitimado. No caso, né, aí pensando no Édipo, ele vem do período micênico, como é que se dava a legitimação do poder? Por sucessão, tá bom? E o cuidado que a gente tem que ter por aqueles que estão ali no poder, mas que estão, na verdade, usurpando o poder. A gente não tem rei, né, no período democrático, mas a gente tem a figura do demagogo que está ali não cumprindo de forma legal o seu papel de governante. Quer dizer, não se preocupando com o que é a base da democracia. Isso a gente vai ver isso muito claramente, eu vou mostrar para vocês no Eurípides. Tá bom, João Vitor? Então, vamos passar... Tá ótimo, professora, obrigada. Nada, querido. Então, eu vou passar assim, eu vou tentar passar um pouco rápido, porque, claro, são 17 peças. A gente não lê todas as peças, obviamente, a gente se concentra em algumas mais conhecidas, mas, de qualquer maneira, eu vou passar assim, aí agora eu vou ser bem panorâmica nesse sentido, então a gente vai ter a peça mais antiga, que é Alceste, e é interessante que a peça Alceste, enquanto eu vou falando, vocês vão lendo o slide, tá? É interessante que a peça Alceste, ela foi representada, né? Ela teve a sua performance como sendo a quarta peça, né? Lembre-se, cada tragediógrafo apresenta 3 peças trágicas e um drama satírico. A Alceste, ela foi colocada no lugar do drama satírico, e aí é uma discussão se a Alceste, por exemplo, é tragicômica, né? Você acha a discussão? Que eu acho que o Eurípides faz de propósito, né? Aí, lembrando-se do que eu já falei na aula anterior, que a gente tem
diferentemente do que a gente vê como sendo modelar na Aristóteles, do que a gente vê no Sófocles, né, que eu até brinco, o Sófocles que teve uma vida de bem-aventurança, ele era rico, ele era famoso, ele era benquisto, ganhou muitos prêmios, ele nunca ficou em terceiro lugar, só para vocês saberem disso, e, enfim, foi louvado, foi abraçado pela cidade no seu tempo de execução das peças, isso é o Sófocles, mas ele ensinava peças, assim, eu não vou falar porque vai ficar gravado, mas os seus finais são bastante pesados, vamos assim dizer, eu ia dizer trágico, óbvio, né? Diferentemente do Eurípides, né? Quantas peças nós temos do Eurípides, a própria Medeia, eu falei para vocês na semana passada, que ela sai linda numa carruagem do avô, do deus Hélio, e é recebida por Egeu em Atenas, ela vai curar a infertilidade do rei e tal, é um happy end, né? E é o que vai acontecer também na Alceste. E aí uma característica muito importante, que vocês já devem ter conhecido, por exemplo, no teatro romano, né, no teatro latino, em que você tem um prólogo enunciado por uma personagem só. No Ésquilo, vocês vão ter um prólogo, que eu já falei também na semana passada, e que muitas vezes se mistura com o coro, mas o prólogo de Sófocles, por exemplo, é um prólogo em que a situação da peça ela é apresentada pelo diálogo entre as personagens. O Eurípides ele vai começar a colocar um prólogo que muitas vezes já faz um resumo da história toda, faz um prenúncio do que vai acontecer. Se a gente for observar os prólogos anteriores, eles situavam. O prólogo de Eurípides prenuncia. Isso é bem interessante. Eu vou voltar a esse ponto mais uma vez, quando a gente começar a analisar as peças. Então, nós temos Alceste, né? Alceste é uma figura muito interessante, porque ela é filha de Pélias. E quem é Pélias? Pélias é o rei, o qual Jasão e Medeia, né, vão se remeter, porque Jasão tinha direito ao trono, e aí recebeu a atribuição da tarefa de ir pegar a lã de ouro, né, o velocino de ouro, e quando voltou para tomar o poder, Pélias é esse rei, né? Então ela é filha de Pélias, uma das filhas de Pélias, e essa peça ela vai terminar com um Deus ex machina, porque ela vai ser liberta desse sacrifício, tá? Então, ela faz essa opção por amor, e aí a Jacqueline Rumi vai falar que o Eurípides é o primeiro tragediógrafo que coloca essa noção do amor conjugal na peça. Eu não concordo muito com isso, porque nas Traquinianas, né, quem conhece, eu acho que o João Vitor deve conhecer bem as Traquinianas, que vai contar a história da morte de Hércules, né, a Djanira, ela, por ignorância, mais uma vez, por isso que a gente sofre com a ação dela, quando ela entrega o manto para o Hércules, achando que vai salvar o casamento, e ela mata o seu marido. Ela fez isso por amor, mas aqui você tem cenas, né? Faz isso por amor, mas assim, só para lembrar, o Hércules, né, João Vitor, ele já estava um tempão fora de casa, ele trouxe uma outra princesa e ela desesperada fez isso. Aqui não, a gente tem um casal que realmente se ama, e Alceste é uma mulher dedicada, e aí pensem, né? Apesar de toda a crítica que o Aristóteles não, é o Lucas que é fã dele, né, João Vitor? Apesar da gente ter, né, nas peças de Eurípides muitas referências ao feminino, ainda assim, Eurípides é um homem do seu tempo, ele vai caracterizar a boa mulher como sendo aquela que preserva o casamento, fica dentro de casa, honra o marido. Daí que ele vai tecer muitas críticas, por exemplo, a Helena. A gente vai ver, eu espero que a gente consiga ver isso hoje. Então, ele faz esse recurso, né, de resolver o problema, o nó do enredo, por meio do envio de um Deus ex machina, seja humano, né, seja um imortal.
Então, passando bem rapidamente. Medeia eu não vou falar muito, porque a gente vai estudar Medeia a partir da semana que vem. De 431, tá? Então, é o início da Guerra do Peloponeso, e aí a gente tem o vaso mais conhecido dessa representação da Medeia, que tem vários, a gente tem assim, a gente conseguiu receber da arqueologia várias peças, né, vários exemplares de cerâmicas contando essa narrativa de Medeia desde o VI século. Isso é muito interessante. Como é que essa versão, né, da história de Jasão e Medeia, ela foi passada com o tempo. Eu vou falar sobre isso mais semana que vem. E a gente tem o Hipólito, que eu só botei excesso de sentimentos, porque vocês, assim, uma boa parte aqui conhece a história do Hipólito, né? O Hipólito é aquele indivíduo que é super casto, daí a relação do Eurípides com a questão da fuga, que eu falei alguns minutos atrás, né? A fuga dessa realidade, a fuga desse mundo caótico, sendo você extremamente ordenado, né? Quem é o Hipólito? O Hipólito é aquele que se consagra à virgindade, que não se dedica a Afrodite. Então ele vai fazer uma crítica dos extremos também, né? Essa vontade de fuga te leva a um extremo de você estar totalmente fora da natureza. Então, essa é a grande crítica que ele faz. Apesar de ser uma tragédia belíssima, essa é a grande crítica, né, que é feita à questão do Hipólito. Os Heráclitas é uma peça que vai ser, né, eu botei aqui 430, que é justamente um elemento de marca dessa experiência extremamente negativa da peste, né, na cidade de Atenas. E, mais uma vez, aqui a gente tem uma exaltação nacionalista, vamos assim dizer, né, porque ele exalta o fato de Atenas ser uma cidade extremamente receptiva aos forasteiros, aos estrangeiros, vamos assim dizer, e o rei de Atenas no momento é o Demofonte, e que é exigido, né? A gente tem aí um embate dos atenienses que decidem defender os filhos de Hércules contra o rei de Argos, para que os atenienses vencessem, é exigido um sacrifício, e Macária, é interessante ver que os sacrifícios, né, tanto de Macária como de Efigênia, por exemplo, são sacrifícios voluntários, e aí essa questão com relação à guerra, que vai estar o tempo todo nas peças, em que o sacrifício não é só da cidade como um todo, o sacrifício tem que ser individual, tá? Então é isso, essa mensagem que ele vai passar, não sou eu quem falo isso, quem vai falar isso melhor do que eu, Jaqueline de Romy, não deixem de ler o texto fundamental dela. Então, Heráclitas. Então, e como eu falei, né, vou mostrar bem passar Andrômaca, que é aquela figura belíssima que vai aparecer lá na Ilíada com Heitor, né, ela é esposa de Heitor, numa das cenas mais bonitas da literatura universal, vamos assim dizer. Oi, Lucas, bem-vindo. Ela aparece numa das cenas mais belas que a gente tem da Ilíada, que mostra essa relação do marido e mulher. Só que nessa peça também a gente vai ter uma resolução, né, com um Deus ex machina, porque a gente né, percebe que o desenlace do enredo é feito por meio que está fora da própria narrativa, né, que o Aristóteles tanto vai criticar nesse sentido. Então ela é raptada, né, ela é levada pelo filho de Aquiles. O que Eurípides ele quer dizer com isso? Por que Eurípides vai compor essa peça, né, que é a primeira que chegou até nós, que vai mostrar a perspectiva dos troianos com relação à guerra? Ele quer dizer o seguinte, a gente está em 425, tá? Ele quer dizer o seguinte, então já temos aí alguns anos da Guerra do Peloponeso. Ele diz para a gente, né, a leitura que se faz desse tipo de narrativa é que o Eurípides está mostrando para os atenienses, olha o que acontece quando se perde uma guerra.
vocês querem que isso aconteça com suas mulheres? E, assim, a forma mais fácil de você ilustrar uma forma de pensamento, né, uma estrutura de pensamento, não é por meio conceitual, não é por meio da explicação. Não é à toa que, por exemplo, o Platão ele vai compor suas obras por meio de diálogo, né? Ele não vai fazer um sistema, ele não vai sistematizar a sua teoria, né, por meio de tratados, como vai fazer, por exemplo, mais para frente o Aristóteles. Ele conversa. Então, ele tá, e aí a personagem principal do Platão é sempre Sócrates, do quinto século. Então, ele traz muito desse elemento do discurso do quinto século. E a Andrômaca vai ser a primeira peça, Supérstites, que vai começar a exemplificar, por meio narrativo, por meio dessa contação de história, de forma dramática, né, na verdade, a gente viu, alguns minutos atrás, a explicação que o Aristóteles dá sobre o modo de composição do enredo, né, que enquanto a épica faz pela terceira pessoa, pela narração do poeta, o drama, a tragédia, vai colocar as personagens em cena, algo que também o Homero vai fazer, mas a tragédia vai se centrar mais nisso. Então, a gente tem a Andrômaca, que vai mostrar essa perspectiva, desculpa, eu pulei um aqui, a Hécuba, que vai ser a nossa segunda peça, que mostra justamente, ó, mais uma vez, né, a Polixena. Olha o sacrifício aí, mais uma vez, presente numa peça que, na leitura dos críticos, é uma peça pacifista, com essa mesma mensagem, pessoal, olha o que acontece quando a gente entra numa guerra, e em especial quando a gente perde, tá? A gente está em 424, alguns anos depois, a Atenas vai estar os dois lados, né? Atenas e Esparta estarão tão prejudicados que eles vão fazer uma pausa, né, em 421, estabelecendo um tratado de paz, mas que não vai durar muito tempo. Então, ele está mostrando ali que Atenas está decaindo. Né, com a Hécuba mostra muito bem isso. Aí tem uma imagem aqui que eu coloquei, que é a imagem de funeral, tá? Em que a Eurípides está falando, nós vamos ter que simplesmente enterrar nossos mortos. Esse é o resultado da guerra. E aí, saindo um pouco dessa esfera aí do ciclo troiano, né, vamos assim dizer, da narrativa dos troianos, a gente tem, mais uma vez, olha o direcionamento para Atenas. Tá? Eu não vou ficar lendo o que está no slide, não, enquanto eu falo, já pedi, né, para vocês darem uma lida. E, mais uma vez, olha como é que se internaliza a questão não é um Deus que simplesmente está perseguindo essa personagem. A loucura, ela é internalizada. Então, o Hércules, ele é representado como aquele que perde totalmente a razão. Aí lembre-se da irracionalidade com a qual o Eurípides vai trabalhar nas suas peças. Então, ele faz uma quebra um pouco do que o Sófocles faz, porque no Sófocles os seus personagens, eles têm razão, né? Antígona tem razão, Eletra tem razão, o Édipo tem razão, o Ájax tem razão. Nas peças de Eurípides, não. Vai mostrar o elemento do irracional, da loucura, um outro aspecto dessas personagens. E em Suplicantes, a gente tem uma outra peça, né, que vai se colocar ali junto com o ciclo tebano, né, vocês leram, Sete contra Tebas, e a figura do Creonte, né, que é sempre aquela figura que eu falei para vocês desde o Sófocles, que representa o poder político, é colocado ali, e essas suplicantes, na verdade, se dirigem a Atenas, mais uma vez. Então, aqui, ele faz uma exaltação dessa grandiosidade ateniense, a partir do momento que Atenas, ela sempre busca defender o que é justo. Então, isso que é importante. E aí a gente já tem um encaminhamento, lembrem-se, né, que a peça é localizada aí
coloquei entre 424 e 420, 421, e isso já está sendo trabalhado um pouco antes, a gente tem a assinatura do Tratado de Paz. Então, ele está apontando para os atenienses, olha o quão grande vocês são quando vocês seguem o que é justo. Esse é o discurso que ele está fazendo com essa peça. Então, sempre a relação tem a ver com a questão política. E aqui é muito interessante, eu faço a referência a Romilly, em que ela vai analisar essa peça como sendo uma exaltação da democracia ateniense, porque ele vai falar, né, nos versos 430 a 431, e aí a Romilly ela destaca alguns trechos, dizendo da exaltação da democracia ateniense, porque na democracia ateniense todos têm direito à voz, todos têm direito à fala. Então ele faz uma exaltação da cidade e do seu regime democrático, exaltando diante dos demais, né? Aí eu vou passar muito rapidamente a essa peça Ion, que é uma peça, eu sei que o João Vitor já leu, é uma peça que tem uma cena de reconhecimento fantástico, porque Ion é o filho, né, de Creusa, mas que foi levado para o templo de Apolo em Delfos, e aí um dia Creusa com o marido, ela vai consultar o oráculo e reconhece que o filho está lá, porque eles não conseguem ter filho, e olha o happy end aí de novo, né? No final, o happy end da família feliz, né? Os dois, os pais e o filho se reencontrando. Então, as peças de Eurípides são peças que não se encaixam nas definições que o Aristóteles vai dar para a gente de uma tragédia modelar, né? Pelo contrário. E aí a terceira peça que tem esse cunho que aponta, né, para a cidade de Atenas como sendo aquela que está se conduzindo para uma derrocada, está em 415 já. Então, assim, já há muito tempo da Guerra do Peloponeso. E as troianas, não é à toa que o título vai ser um título coletivo, né, um título que aponta para o coro. E aí, como eu faço análise aí, né, é uma peça pacifista, porque mostra ali não só a questão individual, né, mais uma vez a Écuba com Polixena, mas o sofrimento da cidade como um todo. Então, as troianas são aquelas que vão ser levadas cativas porque perderam a guerra. Então, ele coloca aí numa dimensão maior as consequências, e por isso que a gente analisa Troianas como sendo uma peça de caráter pacifista. Isso não só o Eurípides vai fazer, mas também o Aristófanes vai mostrar isso mais diretamente nas suas peças de comédia. Então, o comentário que a Romilly vai fazer é de que o luto dessas mulheres, e por isso que eu falei para vocês alguns minutos atrás, que ele vai colocar muitas mulheres como sendo as personagens principais das suas peças, porque ele está mostrando o lado do mais fraco, na verdade. Então, a análise que ele faz dos mais fracos, das mulheres, dos velhos, dos pobres também, né? Porque quem está decidindo a guerra é quem está ali no poder, né? Boa parte dos indivíduos que participam, apesar, né, de ser uma democracia, mas boa parte pertence à aristocracia. E é isso que ele fala dos demagogos, né, que eles defendem seus próprios interesses. Tanto Eurípides como o Aristóteles, eles vão fazer muito bem isso. Então, e a Romilly conclui, né, não é à toa que ele vai dedicar 3 das suas peças supérfices à configuração, à representação do sofrimento que aqueles que perdem têm, né? A Romilly também vai continuar falando na página 109, e aí eu não peguei eu não separei essa parte à toa, porque vocês leram os versos, né? Vocês me falaram na semana passada, que apesar de o Ésquilo mostrar também um outro lado da guerra, né, por parte daqueles que perdem
o grande diferencial, aí vocês, né, leram os persas, eles viram aquela grandiosidade do coletivo, o grande diferencial que o Eurípides vai dar é que ele não só apresenta esse coletivo, mas ele também concentra o sofrimento na questão do indivíduo. E aí, lembrando, o quinto século, a gente tem assim, o auge da individualidade no encaminhamento da concepção do homem que a Grécia Antiga, que a cidade de Atenas vai ter. Então, não teria mais, né, a linguagem do mito não atingiria mais o público se ficasse só na esfera do coletivo. Ele fala do coletivo, mas fala individualmente, um a um, sobre essa questão das consequências da guerra, né? Então, é o que ela fala, que eu acho fantástico. Não existe nem ideal patriótico, nem esperança no sentido da história, porque o Ésquilo faz muito isso, essa história como no senso da coletividade, mas a cada um pertence, a cada um cabe o papel de refletir sobre as consequências das decisões que estão sendo tomadas nas assembleias, e que o povo, que é formado, né, pela variedade desses grupos sociais, acaba sendo conduzido a votar pela guerra por causa dos demagogos. Né? Isso Eurípides faz, Aristófanes vai fazer muito bem, mostrando, por exemplo, na peça que eu traduzi, A Paz, que quem lucra com a guerra é quem vende material bélico. Né? Não é muito diferente dos dias de hoje. Então, para a gente, eu vou começar a terminar, a gente passou, eu não contei quantas peças, se alguém tiver contado aí, pode se manifestar, mas Eletra, que é a de 413, que eu deixei vazio, olha que interessante, eu devo ser a única pessoa que faz isso, mas é porque a gente vai ler a peça, então, e eu já falei bastante sobre ela, né? Então, a gente tem a Helena, que é muito interessante, essa peça que mostra uma outra versão do mito, e é quase que como um deus ex machina, né? Mostrando que a guerra, o que ele quer mostrar com essa peça, Helena? Ele quer mostrar que a guerra ela foi feita em vão, que a Helena, de fato, não foi levada por Paris para Troia. Na verdade, os deuses preservaram a Helena colocando no Egito. Ele quer mostrar para o seu público quão falsas são as razões para a guerra. Tá? E ele critica Helena o tempo todo, mas eu vou, 412, tá? Desculpa. Eu vou dar alguns saltos mortais aqui. Temos uma outra visão aqui, né, de novo com a personagem Creonte, uma outra, essa peça, né, quando a gente vê assim, Fenícias, não diz nada para a gente, mas na verdade vai mostrar uma outra versão vigente do mito do Édipo. Né? Se lá no Édipo tirano, no Édipo rei, a gente tem, né, o assassinato de Jocasta durante as investigações que Édipo vai fazer, e o seu cegamento, né, aqui a Jocasta está bem vivinha, depois de tudo que aconteceu. E ela vai se matar por uma outra questão, pela questão da disputa entre os filhos, que vocês já conhecem do Sete contra Tebas. Tá? Então, ela vai mostrar uma outra versão do mito, e aí eu tenho que correr um pouquinho, tá? Mas eu deixo isso aqui disponível para vocês. O Orestes, eu já falei, né, bastante dele, então é a peça em que ele mostra, né, o Eurípides, um Orestes que está enlouquecido, perturbado, né, pelo ato que cometeu. Temos nessa peça uma salvação da parte do tragediógrafo, né, pelo envio do deus Apolo, e um deus ex machina, né, e lembre-se que as outras peças que vão falar do Orestes, a gente tem as Eumênides, a gente tem na própria Eletra do Sófocles, uma resolução da situação pelo enredo em si. Aqui é um deus que no final vai diretamente absolver Orestes e engraçado, né? Termina como se fosse uma comédia grega. Como é que as comédias gregas terminam? Com celebração de casamento. O Orestes acaba dessa maneira. Então, é mais uma peça que termina com
com uma estrutura condenada por Aristóteles e com happy end também. Em Bacantes eu acho que eu falei bastante na última semana, né, que é a única referência que a gente tem a Dionísio da implantação do seu culto, de 405, e eu coloquei as duas últimas peças, Ifigênia em Tauris e temos Ifigênia em Aulis. A Ifigênia em Tauris vai mostrar justamente a história do sacrifício que o Agamêmnon vai fazer da sua filha, que vai ser um dos motivos alegados por Clitemnestra de matá-lo. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui disponível também para vocês, que é resumo da história, mas só para vocês entenderem que a gente tem também aqui um Deus ex machina. E, por último, então leiam, tá? Eu não quero passar, não posso passar da hora, né? E, por último, uma peça que é Ifigênia em Aulis, que eu coloquei aqui 405, mas, na verdade, eu vou corrigir, ela foi encenada em 401, por um dos filhos de Eurípides, e que vai mostrar para a gente essa mesma história, né, da Ifigênia, só que a Ifigênia aqui é a Ifigênia que se encontra na cidade de Aulis, que é onde ela deveria ter sido sacrificada. Tauris é a cidade onde ela se tornou sacerdotisa da deusa Ártemis, que exigiu o sacrifício para que os ventos levassem os barcos, os navios gregos para Troia. E a Ifigênia em Aulis vai contar sobre o momento do sacrifício, em que o Agamêmnon chama, né, Clitemnestra e Ifigênia, dizendo que vai dar a mão em casamento da sua filha para o Aquiles. Lembre-se que lá, né, na Ilíada, ele faz essa promessa para que o Aquiles volte à guerra, enfim. Então, vocês viram, olha o contexto, né? Mais uma vez, é um contexto de guerra. Então, eu acho que vocês viram muito claramente, eu estou fazendo uma coisa que na minha graduação, eu não tive essa percepção de que quão diretamente a obra de Eurípides está ligada ao problema da Guerra do Peloponeso, mostrando toda a irracionalidade que está conduzindo essa decisão feita nas assembleias, né, feita pelos cidadãos atenienses. Então, eu espero ter não só falado, né, como a gente diz, cuspido giz, dizendo, irracionalidade, a questão da paixão, né, do patético. Não, a gente vai mostrando em cada uma e apontando. A gente vai ler agora, então eu vou disponibilizar para vocês a Medeia, e aí a Medeia, né, é uma estrangeira, uma bárbara, que comete um crime, e a gente vai ver essa representação da Medeia de acordo, né, com esse encaminhamento, com essa leitura, muito voltada para uma nova forma de caracterização do homem, e também a relação da peça com o seu tempo, né? O Eurípides como a Romy fala, é um autor moderno, então a relação dessa peça com o seu tempo. A gente tem 4 minutos, claro que eu vou acabar um pouquinho antes com vocês, eu vou encerrar a gravação, para vocês ficarem à vontade para fazer pergunta, tirar dúvida,